dentro dessa sociedade. Como é que fica a pirâmide etária do Brasil? Bom, o próprio nome, pirâmide, todos nós temos na mente essa geometria. Pirâmide quer dizer uma base bastante larga e um topo estreito. Base larga significa dizer muitas crianças, porque a fecundidade é elevada. O topo é estreito, porque com a mortalidade, principalmente a infantil, o número de pessoas com alta idade é relativamente menor. Com a queda da fecundidade e a queda da mortalidade, a base se estreitou e o topo se alargou. Consequentemente, o número de crianças que hoje nasce é menor do que nascia no passado e o número de pessoas e o número de anos de vida que as pessoas têm hoje é muito maior do que de anos atrás. Vou dar um exemplo com 1940, o primeiro censo feito na história do IBGE, não na história do Brasil. Da história do IBGE. Em 1940, um brasileiro que nascesse em 1940 viveria, em média, 40 anos. Hoje, um brasileiro que nasce, ele vive, em média, 73 anos de idade. Ou seja, ao longo de 7 décadas, o brasileiro ganhou 30 anos a mais de expectativa de vida, o que mostra a melhoria das condições de vida no nosso país. Então, eu não posso olhar essa informação como um fato preocupante, e sim um fato que revela a evolução do país. É claro que isso traz outros desafios, como, por exemplo, como tratar a questão da previdência social no futuro e como tratar a questão da educação no presente para essas crianças que estão nascendo e vão daqui a pouco entrar nas escolas. Antes dos anos 40, o Brasil era considerado um país agrário, né, que se urbanizou rapidamente. Quer dizer, como é que isso aparece nos censos, comparando o 40 com o último censo? Muito interessante. O país era um país agrário, do ponto de vista da atividade econômica e do ponto de vista da vida. O cidadão vivia no campo. Nós tínhamos, em 1940, 40 milhões de habitantes. Desses 40 milhões de habitantes, praticamente 30 milhões viviam no campo e 10 milhões viviam nas cidades. Hoje nós temos 190 milhões de habitantes. Coincidentemente, continuamos com 30 milhões de pessoas vivendo no campo. Só que agora, no lugar de 10 milhões de pessoas vivendo na cidade, nós temos 160 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Ou seja, aquele país que era agrário virou um país predominantemente urbano. Se lá atrás nós tínhamos praticamente 70% da população vivendo no campo, hoje eu tenho 15% da população vivendo no campo. Agora, quando ocorrem essas migrações, ela decorre muito de ansiedade, de desejos, de busca de melhor qualidade de vida. Isso aconteceu, a materialização dessa busca por uma melhor qualidade de vida, ocorreu com o fenômeno da urbanização do Brasil? Ocorreu com o fenômeno da urbanização, porque as cidades, e principalmente as grandes cidades, começaram a oferecer serviços à sociedade que no campo eram muito mais difíceis, como, por exemplo, a educação, a saúde, o acesso ao saneamento, iluminação elétrica, cujos investimentos no país se concentraram nas grandes cidades e nos polos econômicos, que eram a pré-condição para, inclusive, atrair empreendimentos industriais que começaram a ocorrer no Brasil exatamente nos anos 40, 50, 60 e daí por diante. Então, a evolução econômica das cidades, promovida pela indústria e todo o complexo associado à própria indústria, contribuiu para atrair população do campo para a cidade. Essa população que vem para a cidade enfrenta novos hábitos de vida, de emprego e de consumo e, consequentemente, inclusive a mulher começa a entrar no mercado de trabalho urbano e, por conta disso, já não pode ter, como no passado tinha, tantos filhos como tinha na área rural. Então, a atividade urbana, com a sua economia, atrai população e a urbanização impacta no processo de evolução demográfica do país, com a queda da própria taxa de fecundidade que a gente observa nos dias de hoje. Agora, isso muda muito a questão da demanda pelo serviço público, né? Quer dizer, ao migrar para as grandes cidades, se criou, então, a necessidade de mais investimentos públicos em praticamente todas as regiões, nas capitais principalmente, não é isso? E eu diria até mais do que nas capitais, e acabamos criando as regiões metropolitanas, as metrópoles e as megametrópoles, como é o caso
de São Paulo. Então, num determinado momento, a concentração em grandes cidades criava escala suficiente para incentivar investimentos que impactavam diretamente numa camada grande da população. Só que o crescimento contínuo e rápido das grandes cidades provocou também, ao longo do tempo, algumas deseconomias, porque aí a gente tem o problema do trânsito, o problema da periferia, o problema da dificuldade de controlar, inclusive, a segurança e oferecer serviços básicos de qualidade, o que para a indústria começa a trazer, inclusive, dificuldade. Então, aquelas indústrias que inicialmente foram para as grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, de uns anos para cá, mais recentemente, começaram a desconcentrar os seus investimentos em apenas poucas cidades. Então, no caso de São Paulo, que a gente observa, o município de São Paulo ainda é longe o maior município brasileiro, entretanto, grandes investimentos industriais se deslocaram da capital de São Paulo para o interior do estado. Então, hoje, a cidade de São Paulo é uma cidade muito mais prestadora de serviço do que industrial. Entretanto, o estado de São Paulo continua sendo o estado mais industrial do país. A série especial Retrato do Brasil fica por aqui. No programa de hoje, você acompanhou detalhes da população brasileira, segundo a avaliação do Censo Demográfico de 2010, apresentado pelo presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. No próximo programa, você vai saber como está no Brasil a situação do analfabetismo. Contamos com a sua participação. Até lá.